Ao vivo em Porto Alegre, eu tenho Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia e boa semana a todos os nossos telespectadores aqui, Brasil afora. Ok. Antes da gente entrar aí no mercado, eu queria prestar uma homenagem aqui. Vou pedir à nossa produtora, a Malu, inclusive, que separe algum material que tem aí, ou na Band, ou no Band News, sobre o brilhante jornalista e radialista que foi Salomão Esper. Deve ter um perfil do Salomão, porque o Salomão faleceu aos 95 anos de idade ontem. Já não estava mais no ar pela Band AM, mas fez muito nome e muito sucesso, é um dos ícones do rádio e do radiojornalismo brasileiro. Ele e o Zé Paulo de Andrade, que comandavam o Pulo do Gato pela Band. Salomão, que já estava afastado há uns 5 anos mais ou menos, mas continuava inativa, frequentando clubes de jornalistas, muitos amigos encontravam com ele, e que foi um grande amigo e um grande incentivador e mestre da minha carreira. Convivi durante muitos anos, praticamente o tempo todo de Band, com o Salomão Esper. Uma perda irreparável. Depois a gente vai ver se tem um perfilzinho dele, então tem, nós vamos rodar. Bom, é isso aí, Silmar. O que temos para hoje? Tavinho, vamos lá. Mercado financeiro, dólar operando com queda, agora nesse final de manhã, de segunda-feira, 0,3%, R$ 5,72 a cotação da moeda americana. Mercado de ações com leve alta de 0,3% no índice Bovespa na B3. Lá fora, destaque para o petróleo, que está subindo bem, uma alta de 1 ponto percentual, $71,30 o barril do tipo Brent, que é a referência para o mercado internacional. Commodities agrícolas com predominância de altas, nesta manhã de segunda-feira, o caso do trigo na Bolsa de Chicago, sobe 2,7%, uma alta forte. Arroz em casca em Chicago também, 0,7%. Milho também com alta de 1 ponto percentual. Destoando aqui na Bolsa de Chicago, a soja caindo 0,3% neste momento. Na Bolsa de Nova York, o café sobe um pouco, 0,4%. Em Londres, o café robusta é estável nesse momento. Açúcar bruto em Nova York com forte alta de 3 pontos percentuais. Suco de laranja com alta também, 0,2%. Boi gordo no mercado Futuna B3 segue trajetória de alta, 1,1%. Agora há pouco na B3 em São Paulo. Algodão em Nova York cai um pouco, 0,1%. E o cacau, um tombo aqui de 3,6% nesse momento. Esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de segunda-feira e início de semana, Tavinho. E olha, você falou do cacau aí, acho que vai sobrar ovo de Páscoa aí no supermercado, viu? Porque o preço que está, vai ter gente dando ovo de Páscoa depois, na liquidação pós-Páscoa, porque triplicou em alguns casos aí. Realmente, a influência do preço do cacau. A gente já tem comentado isso, né, Silmar? Verdade, Tavinho. Talvez volte aquele negócio, tradição aqui, pelo menos da minha infância, ovos de galinha recheados com amendoim. Não sei se é do teu tempo, se é parte da tradição italiana. Sei que as alemães gostam desse tipo de ovinho de pato, um ovo recheado aqui. Sabe, bem mais barato que chocolate, né, Tavinho? E tá na moda, né? Porque o presidente mandou substituir o ovo de galinha por ovo de O pato. ovo tá caro, Tavinho. Tá caro. Não tem, Não tem jeito. não tem pra onde correr, Silmar. Não tem pra Não. onde correr. Ai, 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 ai. Vamos lá, então. Vamos lá. Os poloneses têm uma tradição. Não, o polonês Não, é na Páscoa mesmo. Ó. Pêssega. Também é dos poloneses. Bom, mas o ovo também tá caro. O ovo da galinha, o do pato, o Tem jeito. do ganso, o do avestruz. Vamos então para o mercado financeiro. Os economistas do mercado financeiro reduziram a projeção da inflação para este ano, mas elevaram as expectativas para a alta dos preços para o ano que vem, 2026. Estes são alguns dos dados divulgados no Boletim Focus de hoje. A projeção para a inflação deste ano recuou de 5,68% para 5,66%. Já para 2026, os economistas elevaram a inflação de 4,40% para 4,48%. As variações dos preços inclusos dentro do Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, para 2025 subiram de 4,99% para 5,05%.
Para o próximo ano, as estimativas do índice também acompanharam o ritmo de alta, saindo de 4,19% para 4,21%. A mediana do mercado para o Produto Interno Bruto brasileiro para 2025 e 2026 caíram. Neste ano, a estimativa recuou de 2,01% para 1,99% e para 2026 de 1,70% para 1,60%. A taxa básica de juros, a Selic, se manteve em 15% pela 10ª semana consecutiva para este ano. O mesmo acontece para 2026, se mantendo estável em 12,50% ao ano. Está caminhando que nem a saúde do Papa, né? Estável. Como é que você vê esses novos números? Coitado do Papa. Davi, para a inflação e IPCA aqui, pequeno ajuste para baixo aqui, nada muito significativo, 5,66. Isso é a média das projeções do pessoal consultado pelo Boletim Focus do Banco Central, que são economistas, né? Mais de 100 que são ouvidos semanalmente pelo Boletim Focus. Então, um pequeno ajuste aqui na mediana aqui das estimativas. Para o ano que vem, já a mediana aqui para cima, 4,48%, era 4,40% uma semana atrás. Ou seja, não mudou muita coisa. Continua ruim, né, na verdade. Inflação ainda bastante elevada. Tendência do crescimento do PIB é que piorou, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. 1,99% agora, a média, antes era 2,01% para esse ano, e para o ano que vem cai para 1,60%, era 1,70% uma semana atrás, ou seja, inflação em alta e a economia encolhendo, né? Essa é a tendência que já vem sendo uma característica do Boletim Focus toda semana. O pessoal não está muito otimista com relação à economia. E taxa de juros, continua a expectativa de uma taxa de juros altíssima no final do ano, em torno de 15%, para o ano que vem 12,50%, o que continua alto também. E é bom lembrar que nesta semana tem reunião do Copom, né, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e já vem aí um novo aumento na taxa de juros. Já vem carimbado já na reunião anterior, tendência de mais um ponto percentual, taxa 13,25% para 14,25%. Ou seja, taxa de juros correndo aqui e certamente vai chegar a esses 15% no final do ano. O pessimismo parece que ronda aqui a maior parte dos economistas, até porque não tem muito o que festejar em termos de política brasileira, está tudo andando devagar aqui. Agora, a última notícia é que nem o orçamento do ano foi votado e será votado aí dentro desse mês, como era a expectativa do governo, ficou para abril, porque tem deputado e senador viajando aqui que participariam da decisão, líderes do Congresso. Então, foi para as calendas aqui a questão do orçamento. Isso, claro, emperra toda a máquina do governo, né? Lá tem Donald Trump aí, né? Tirando chumbo para tudo que é lado, tudo isso é inflacionário, que significa aumentar taxas de importação. A maioria dos países que fornecem produtos para os Estados Unidos gera inflação lá dentro, consequentemente, isso é exportado para o resto do mundo também. Então, o cenário... Eu acho que travou o Silmar. A gente consegue recuperar? Vamos recuperar o Silmar aí, porque era exatamente isso que eu ia comentar com o Silmar, mas ele já adiantou o assunto. A economia brasileira segue capenga, né? E esse PIB aí, desolador para o ano que vem, ele é muito reflexo dessa capenguice, vamos chamar assim, da economia brasileira, mas também segue reflexos dessa turbulência na economia mundial causada pelas decisões do recém-possado presidente americano Donald Trump, que segue aí atirando para tudo quanto é lado, botando taxa para tudo quanto é lugar e, segundo os economistas que eu ouvi aí no final de semana, isso já é uma tendência mundial. Há um pessimismo também no mundo todo, no sentido de entender que essas atitudes abruptas do recém-eleito presidente... não entendi. Vocês recuperaram o Silmar? Não. Tá, tudo bem. Tá. Então, deixa eu terminar aqui minha linha de raciocínio, senão eu não consigo. E há uma tendência mundial de queda aí na eficiência da economia para o ano que vem, muito em função dessas medidas abruptas e estapafúrdias do recém-possado presidente Donald Trump. E o Brasil segue aí capengando e, claro, se já estava capengando, vai sofrer ainda mais reflexos do que acontece no global, no mundial.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBC-BR, registrou alta de 0,90% em janeiro, comparado com dezembro. O resultado está acima do esperado pelo mercado, que estimava avanço de 0,22%. Essa foi a maior alta registrada desde junho de 2024, quando o índice marcou o avanço de 1,1%. O IBC-BR de janeiro deste ano alcançou aumento de 3,6%, quando comparado ao mesmo período do ano passado, segundo o Banco Central. Já no acúmulo de 12 meses, a alta foi de 3,8%. Vale lembrar que o índice é considerado a prévia do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro. Mesmo com os resultados positivos, os analistas projetam que a economia brasileira deva desacelerar neste ano, motivada principalmente pelo processo de alta dos juros. Bem, seguimos aí então sem o Silmar, porque o presidente Lula viaja nesta semana para a Ásia e vai visitar o Japão e o Vietnã. O petista embarca no próximo sábado. O primeiro destino será Tóquio, com chegada prevista para segunda-feira, dia 24. A viagem marca a celebração de 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países, no contexto do Ano do Intercâmbio e da Amizade Brasil-Japão. Lula e Janja serão recebidos pelo primeiro-ministro e pelo imperador Naruhito. Lula ficará em solo japonês até dia 27, quando parte para Hanoi, a capital vietnamita. Por lá, assim como no Japão, a ideia é ampliar as parcerias comerciais, reduzindo a dependência da China e dos Estados Unidos. Os encontros no Vietnã se estendem durante 2 dias. Na sequência, o presidente volta a Brasília. Pois é, o presidente Lula... Cadê o Silmar? Temos aí? Pisca. Ah, ok, voltou, Silmar. Você caiu. A internet resolveu te boicotar. Mas a gente falou aqui do Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, mas para não... Pulando aí, passando direto, vamos para a viagem do presidente Lula à Ásia, porque é uma viagem importante para tentar fechar novos negócios aí com o Japão e principalmente o Vietnã, que a gente já comentou aqui várias vezes e eu tenho trazido até algumas notícias, que eu tenho um amigo que mora lá e é piloto de aviação executiva. E eu aprendi algumas coisas sobre o Vietnã, de tanto conversar com ele, que ele já está há quase 3 anos por lá, se acostumou muito bem e me trouxe muitos detalhes. É um país que precisa de muita coisa na infraestrutura, é um país que precisa comprar, que precisa vender, precisa negociar, e é uma das economias que tem aí um dos melhores índices de crescimento no mundo, o Vietnã. Eu tinha pedido até o nosso adido comercial lá, né, os nossos embaixadores no Vietnã, ele é amigo desse meu amigo, eu tinha pedido, escuta, não dá para eu falar com ele, mas eu até comentei com você. Ele falou, não. Ele falou que não pode falar não, porque é tudo top secret. E é top secret mesmo. Mas a viagem abre portas aí para o presidente, que vai lá a Hanoi, capital do Vietnã, que era a capital do Vietnã do Norte, depois da guerra que o Vietnã do Norte conquistou o Vietnã do Sul. A capital do Vietnã do Sul, que era Saigon, se transformou em nome mudou de nome para Ho Chi Minh, que é o nome do revolucionário lá que inspirou os vietnamitas do Norte na sua guerra e vitória sobre o Sul. É uma boa viagem. É uma viagem importante, sim, sem dúvida, Tavinho. Ampliar as relações comerciais com o Japão, um país desenvolvido, paga bem, e um dos focos principais aqui, importação japonesa de carne bovina brasileira. O Brasil quer abrir esse mercado para a carne bovina brasileira, é um mercado ainda fechado, compra carne bovina dos Estados Unidos e da Austrália. Sempre teve alguma restrição com importações de outros países, restrições especialmente sanitárias. Então, já existe aí uma agenda para autoridades sanitárias japonesas visitarem frigoríficos brasileiros, iniciar um processo aqui para liberação gradativa das exportações de carne bovina brasileira para esse mercado que paga muito bem e é extremamente importante e importa muito. Então, são os principais focos dessa viagem do presidente Lula. Estão com problemas bastante sérios no seu rebanho, que tem encolhido, as exportações americanas têm caído, o principal concorrente do Brasil no mercado internacional, que são os Estados Unidos. Então, o Brasil tem uma oportunidade boa agora para finalmente abrir esse mercado. E também estreitar relações comerciais com o Vietnã.
Vietnã tem um potencial muito grande de crescimento, já tem um crescimento bom no comércio bilateral aqui, e a ideia é transformar o Vietnã em um país mais privilegiado em termos de relacionamento comercial, assim como já acontece com a Indonésia. Então, no caso do Japão, além disso, tem um terceiro objetivo essa viagem, que é também diminuir um pouquinho a dependência que o Brasil tem na Ásia em relação à China. A China é o grande comprador de produtos brasileiros, inclusive, principalmente produtos do agronegócio. Então, essa dependência também não é lá muito saudável, portanto, a ideia é também dar uma diversificada nos parceiros comerciais na Ásia. Então, o Japão e o Vietnã são excelentes objetivos para essa possibilidade. Então, eu acho que a visita nesse sentido é importante, e diferentemente de outras que o presidente Lula tem feito aqui, que não tem resultado em algo muito palpável, pelo menos do ponto de vista econômico. Então, essa, pelo menos, eu reputo como uma possibilidade importante de estreitamento de relações comerciais com esses dois países importantes lá do leste asiático. Silmar, e você colocou bem uma coisa, o Japão paga bem, o Japão é um bom pagador, é um bom comprador, precisa de muitos produtos brasileiros, já é um grande parceiro do Brasil e tem uma outra vantagem também no mercado. Na geopolítica econômica do mundo, você vê que nós temos muitos acordos com o Japão de coisas que vêm para lá, de brasileiros que vão para lá, de produtos que vão para lá, e raramente você ouve falar em problemas como a gente tem às vezes com a China brecando exportações do Brasil, a Rússia brecando exportações e outros países. O japonês tem uma característica, e eu conheço bem a colônia japonesa, ele tem uma característica é o seguinte, ele demora para deixar você sentar na mesa com ele até adquirir confiança. Depois, se ele adquiriu a sua confiança, ele vai passar a ser seu parceiro desde que você não pise na bola e não enfie o pé na jaca de forma abrupta, desde que você não faça o que um Trump faz. Então, esse detalhe é importante. Raramente você ouve falar de problemas com as exportações brasileiras para o Japão e vice-versa. São dois países que se dão muito bem, têm tudo para aumentar o seu comércio e, principalmente, o Japão ele é um grande parceiro do Brasil, já de longa data, né? Sim, já é um grande investidor do Brasil, já não é de hoje, né? Um dos grandes países que investem em indústria aqui no Brasil, indústria automobilística, né? Só para citar um exemplo, né? Ou seja, sempre foi um parceiro econômico do Brasil muito importante. Faltava ampliar as relações, especialmente no setor do agronegócio. O Japão é muito criterioso em termos de abertura comercial, ele é muito dependente de importações de alimentos, então quer ter garantia de que vai ter um relacionamento de longo prazo com seus fornecedores de alimentos. Carne bovina está dentro desse critério. O setor sensível aqui, até por questões sanitárias, né? Então, tem uma certa ritual aqui para abertura de novos fornecedores. Então, parece que agora, finalmente, chegou a vez do Brasil, que luta há muitos anos já para tentar abrir esse mercado para a nossa carne bovina, assim como já abriu para outros tipos de produtos. Sanitárias e questões de saúde também, porque o japonês pontua muito bem o que ele quer comprar e no padrão que ele quer comprar e na qualidade que ele quer comprar. Eu me lembro de uma história uma vez de que alguém me contou de que o Brasil vendia ovos para o Japão, mas os ovos vendidos para o Japão não poderiam ser de galinhas que estavam em granjas que eram cobertas por telhas de cimento amianto. Detalhe importante. Essa história eu não esqueço. Então, eram galinhas que os viveiros seriam cobertos com telhas normais, telhas de barro, porque o cimento amianto, o amianto ele solta um pó que é cancerígeno, ele é proibido, inclusive é polêmica no mundo inteiro. E o Brasil tinha grandes produções aí de telhas de cimento amianto. Detalhe importante, né? Sem dúvida, eu não sabia disso, mas certamente faz sentido. Ok, vá lá para suas outras atividades, porque você volta amanhã comigo aqui para mais um bate-papo, tá bom? Boa semana para você que está só começando. Boa tarde, boa semana, Tavinho, para você e toda a equipe aí. Até Até amanhã. Até amanhã.